Eu trouxe aqui alguns slides para orientar melhor e para que vocês tenham uma oportunidade melhor de observar alguns aspectos que eu vou trazer aqui para a gente refletir um pouco. Eu, como fui professor muito tempo da minha carreira, eu tenho mania de pedir para que as pessoas deixem um papel e uma caneta do lado ali, porque às vezes vem algum insight, não é? E aí o cara já anota, porque senão ele vai embora, passa e não deixa registro, né? Então deixa um papelzinho aí, uma caneta, e à medida que você for tendo insights, vá anotando ali para depois você dar uma estudada nesse material. O tema dessa apresentação é como estruturar a carreira no mercado de trabalho pós-pandemia. Bom, todos vocês sabem que a pandemia, ela provocou uma série de alterações, uma série de modificações. Eu tenho dito que, segundo a minha visão, a pandemia acelerou modificações que já estavam em curso no mercado de trabalho. E isso vai ficar um pouco claro ao longo desses 50, 60 minutos aqui que eu programei para essa apresentação. Muito bem, então vamos lá. Bom, vocês estão vendo esse garoto, né, fazendo uma atividade, e ele está completamente absorvido pela atividade. Ele está em estado mental altamente focado. Ninguém consegue tirar esse garoto de lá. Por quê? Se você falar, Jorginho, vai tomar banho, ele não vai querer tomar banho. Jorginho, vem jantar, ele não vai querer jantar. Por que que o Jorginho está lá fazendo aquela atividade e ele está no estado altamente focado, estado mental altamente focado? Porque ele faz uma atividade que lhe dá prazer e que ele vai vendo o sucesso que ele vai encontrando à medida que ele vai fazendo e vai encontrando, com esse sucesso progressivo, ele vai encontrando motivação para continuar e aumentar os desafios dele. Agora, a pergunta que eu trago para vocês é a seguinte: será que um profissional já formado, será que ele trabalhando, ele consegue entrar em estado mental altamente focado, como a gente viu ali o Jorginho? Será que é possível, né, a gente trabalhar de tal modo que a gente também tenha esse prazer, também vá conseguindo esse sucesso progressivo, e isso deixando a gente cada vez mais motivado? O que a gente precisaria fazer para ter uma carreira profissional bem-sucedida, prazerosa? São esses aspectos que eu convido você a discutir comigo aqui hoje, né? E depois, qualquer dúvida, qualquer necessidade de esclarecimento que vocês perceberem ao longo da apresentação, é só mandar a pergunta aí que eu faço questão de responder para vocês, ok? Muito bem. Uma questão que todo mundo coloca para profissionais, vocês que estão quase no mercado de trabalho, ou alguns que já estão no mercado de trabalho, uma questão que sempre colocam para os profissionais é o seguinte: você gosta do seu trabalho? É uma pergunta básica, uma pergunta simples. Mas vejam a fisionomia aí das pessoas e vejam como que vocês poderiam, olhando a fisionomia de cada uma dessas pessoas, aliás, é a mesma pessoa com várias fisionomias diferentes, não é? Se ela gosta ou não do trabalho. E eu tenho aqui um dado muito interessante, que é uma pesquisa do Instituto Gallup, que analisou a satisfação dos funcionários ao exercitar a sua profissão, né? E foram entrevistados 230 mil trabalhadores em 142 países diferentes. E eles classificaram os funcionários, os trabalhadores, em três classes: aqueles que eram comprometidos com o trabalho e que tinham paixão pelo trabalho que executavam, aqueles que não eram comprometidos e que não tinham interesse pelo trabalho, era o ganha-pão deles, mas não tinham muito interesse. E os descomprometidos, aqueles que odeiam o trabalho que fazem. Vamos ver, estatisticamente, como que dá para classificar esses 230 mil trabalhadores em 142 países. Olha só, gente, só 13% dos entrevistados disseram que estão comprometidos
com o seu trabalho e que tem paixão pelo trabalho. Ou seja, em cada 10, um pouquinho mais de um, né, tem essa condição. Vejam só, 63% dos entrevistados são não comprometidos com o trabalho, não têm interesse pelo trabalho que fazem. 63%. Né? E, pasmem, 24%, né? Um em cada 4 trabalhadores odeia, 1 em cada 4 odeia o trabalho que faz. Como é que fica a produtividade? Como é que fica essa energia toda que é jogada fora? Essa perda de felicidade, não é? Esses aspectos sempre ficaram na minha cabeça, eu sempre fiquei pensando sobre isso. E quando, finalmente, né, eu aposentei, há 5 anos atrás, depois de 15 anos de trabalho no meio corporativo e 22 anos de trabalho no meio acadêmico, eu fiquei pensando, puxa, o que eu devo fazer agora nessa fase derradeira da minha carreira profissional? Como é que eu poderia contribuir para evitar que esse número seja dos que são apaixonados pelo trabalho, seja tão pequeno, seja de só 13%, não é? E eu pensei, puxa, se eu quiser aprender a pilotar um avião, eu sei onde ir e a quem procurar. Se eu quiser aprender a tocar um instrumento, e eu adoro saxofone, eu sei onde eu devo ir e a quem procurar. Se eu quiser aprender a pilotar uma moto também, até uma língua estrangeira bem difícil, se eu quiser, como o mandarim, se eu quiser aprender, eu sei onde eu devo ir e a quem procurar. E a carreira profissional? E se eu quiser estruturar minha carreira profissional? A quem eu devo procurar? Onde eu devo ir? Não é? Então, pensando nessas questões, eu criei a Oficina da Carreira. E, por meio dessa oficina, eu apresento palestras em empresas, né, agora muito mais remotas, muito mais online do que presenciais. Vamos ver se agora dá para a gente começar a voltar, não é? Mentorias de carreira, individuais e em grupo, e também treinamentos, para que os profissionais sejam melhor capacitados. E é aí que eu estou desenvolvendo minhas atividades. É aí que entra o livro que eu publiquei há 4 meses, Guia do Profissional Essencial. Né? E o que eu fiz? Nesse livro, eu consegui reunir a experiência pessoal, a minha vivência profissional de mais de 40 anos. Esse aí, nessa foto de óculos, bigode e cabelo na testa, né? Sou eu, ou era eu. Não sei como eu deveria me referir da melhor maneira, acho que era eu, não é? Em 1980. E nessa foto aí é o dia da minha formatura, como geólogo aqui na Unesp de Rio Claro. Nessa foto, eu estou de beca, porque era o dia que eu fui pegar o meu diploma, não é? E a outra foto é de hoje, é uma foto recente, né? De 2021. Então, toda essa experiência nessa passagem de tempo aí, mais de 40 anos, eu trouxe para o livro e eu trouxe para a Oficina da Carreira. E eu criei um método, que é o método que eu chamo de método dos 5 passos. Eu chamo de método, para ficar mais fácil, mas eu poderia chamar de estratégia, eu poderia até chamar de uma filosofia de condução da carreira, né? E eu vou conversar com vocês hoje, rapidamente, sobre esses 5 passos, tentando mostrar para vocês como vocês devem estruturar a carreira de vocês, que está aí, não é? Breve, não é? Em breve vocês já estarão formados. Como vocês devem estruturar a carreira para conseguir um bom desempenho no mercado de trabalho pós-pandemia, beleza? Então, o primeiro passo desse método é o método dos 5 passos. A gente vai falar sobre método e organização de trabalho. O segundo passo, sobre a sintonia entre o seu trabalho, né, e o seu propósito, sintonia com a carreira profissional. Terceiro passo, posicionamento e diferenciação do profissional. Quarto passo, autoconhecimento. E o quinto e último passo, conhecimento multitemático. Eu vou procurar explorar em cada um desses passos aquilo que ele tem de mais essencial nesse período que nós temos aqui de apresentação, ok? Muito bem.
Existem alguns conceitos que fundamentam essa proposta do método dos 5 passos. Um desses conceitos é o conhecimento em pi. Pi, a 17ª letra do alfabeto grego. Esse conhecimento em pi que eu proponho é uma adaptação do conhecimento em T trazido para o Brasil pelo Murilo Gun, que fez um curso na NASA e trouxe lá o conhecimento em T, que era um conhecimento técnico aprofundado e um conhecimento multitemático superficial. Conhecimento multitemático superficial, conhecimento técnico aprofundado. Eu identifiquei a necessidade de transformar a letra T em letra Pi e acrescentei mais uma barra vertical para conhecimento aprofundado do autoconhecimento do profissional. Então, esse é um conceito que baliza todos os métodos aqui, todo o método 5 passos que eu trago aqui no livro. Muito bem. Outro conceito que ampara tudo que está colocado no livro é a necessidade de você combinar o desenvolvimento de habilidades técnicas, chamadas de hard skills, como vocês sabem, com as habilidades socioemocionais. Vocês sabem que hoje, principalmente depois da pandemia, as habilidades socioemocionais estão cada vez mais sendo exigidas do profissional, as chamadas soft skills. Muito bem. E um terceiro conceito muito importante para entender esses 5 passos do método que eu proponho é que o profissional hoje ele tem que ser o protagonista da carreira dele. Não dá mais para o profissional deixar a empresa que ele trabalha, na qual ele trabalha, ou uma outra pessoa ser o protagonista da carreira dele. É o profissional que tem que ser a pessoa que conduz a carreira dela ao longo de sua jornada profissional.